Sejam bem-vindos à segunda edição do programa Uma Janela para o Brasil, uma visão sobre nossa história. Dessa vez em vídeo, para que você, nosso espectador, possa melhor relacionar a história que será relatada com boas ilustrações do momento. Eu sou o Vinícius e tenho aqui ao meu lado meus dois colegas, claro, remotamente, Marcos Mendonça e Naish Magalhães, e somos alunos do curso de História do segundo período da UFMG. Hoje o tema é o reformismo ilustrado português, onde trataremos sobre o fenômeno das luzes, as inconfidências ao redor do país e a transferência da corte portuguesa. Bem, para a gente começar, gostaria de me dirigir ao Marcos e perguntá-lo quais seriam os principais fundamentos desse movimento e onde ele se situa na história. Vinícius, o reformismo se encontra compreendido entre o final do século XVIII e o início do XIX, e sua fundamentação se encontra sob os prismas da defesa do absolutismo, da religião cristã e do colonialismo, na incorporação seletiva com as ideias das luzes, reformas econômicas e culturais e vários ataques a teorias corporativas de poder, além de alguns tabus em relação ao desenvolvimento científico. Havia uma certa consciência de que Portugal era um país atrasado, que conseguia reter riqueza, mas necessitava de algumas reformas para investir esse capital em atividades mais lucrativas. Tinha o objetivo de acumular e reter capital na metrópole, investindo em indústrias. Pelo que me lembro, esse reformismo português é compreendido pela presença de 3 reinados, o de Dom José I, Dona Maria I e Dom João VI. O que poderíamos destacar acerca de cada um deles de modo sintetizado? O que mais se destaca, pelo menos na minha opinião, seria o de Dom José I, pela figura do seu secretário de Estado do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido pelo seu título, Marquês de Pombal. Diante de algumas tragédias ocorridas em Lisboa, como um terremoto e tsunami, a tentativa de assassinato do rei e a influência do pensamento de independência sobre a colônia portuguesa devido à ocorrida no território dos Estados Unidos, ele soube atuar com um bom traquejo a fim de assegurar uma boa estabilidade no reino e promover mudanças necessárias diante de um cenário volúvel. Inclusive, seria bom citar que ele reformou a cidade de Lisboa com a ajuda do Marquês de Pombal. O nobre tinha 2 irmãos com grandes poderes na época. Um era inquisidor católico e o outro era governador do Grão-Pará. Por isso, a monarquia através do Marquês tinha muitos poderes em mãos. O rei fortaleceu a coroa diante da nobreza e rompeu com a Santa Sé, separando assim as atividades do Estado e das eclesiais. Já os jesuítas, por serem uma ordem muito influente em diversas áreas, tanto nas colônias quanto na metrópole, e interferirem bastante nas ambições do Estado, acabaram travando uma batalha contra o monarca. A realeza também apoiou o desenvolvimento comercial e manufatureiro e aboliu a escravidão dos índios de forma legalista, mesmo que ainda por muito tempo ocorreram trabalhos escravos ou análogos à escravidão. Concedeu também uma atenção especial à Universidade de Coimbra, reformulando-a, e exerceu uma série de outras reformas. No caso de Dona Maria I, alguns dizem que ela era uma espécie de beata. Não é bem a verdade essa questão. De fato, ela era mais religiosa e seu reinado possuiu mais ligações e reparações com a igreja. Todavia, ela sabia realizar as distinções e prosseguir com o reformismo iniciado pelo seu predecessor. Importante ressaltar que ela lidou com diversos desafios que pressionaram seu reinado, como a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial Inglesa e despesas que a coroa não tinha condições de pagar. A despeito disso, continuou a desenvolver reformas como, por exemplo, o combate ao contrabando, a promoção da colônia e metrópole sem rompimento de vínculo, a reparação à perseguição aos jesuítas antes praticada, a edificação da Basílica da Estrela e a continuidade do apoio e fortalecimento ao desenvolvimento científico. Já no reinado de Dom João VI, nós percebemos a transferência da corte portuguesa ao Brasil e a transformação da colônia em Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Uma importante ruptura com o antigo contexto colonizador em partes. A elevação do status e da economia brasileira por esse acontecimento, além de diversos desenvolvimentos educacionais e culturais. Em torno do rei constituía uma nobreza, comerciantes, militares, etc.
Eram pessoas que procuraram lucrar com a exploração colonial e que tinham interesses nos cargos e negócios que podiam ser disponibilizados pelo rei. Tornando capital do Império Luso, o rei criou várias centrais de administração. Além disso, alguns exemplos que podemos citar estariam em torno da criação de diversas instituições de formação em torno das ciências naturais, reformas estruturais na cidade do Rio de Janeiro, concessão de títulos de nobreza no Brasil e a tônica de que seriam considerados portugueses quaisquer que fossem nascidos em territórios portugueses, e não apenas em Portugal. Em 1808, decretou a abertura dos portos, procurou garantir o abastecimento regional, visto que Portugal estava sob invasão dos franceses e tinha dificuldades de fornecimento, e essa medida foi uma forma de pagamento à Inglaterra, por ter ajudado na transferência da corte e no combate aos franceses. Vamos falar a partir de agora de dois eventos que ocorreram nesse interim e que sofreram e tiveram impacto dentro do processo de reformismo ilustrado. O primeiro deles é a Inconfidência do Rio de Janeiro. Ela não foi uma revolta, nem uma tentativa de regicídio. Pelo contrário, foram palavras, conversas e reuniões que se resumiam à ideia de liberdade. Esse ideal também estava presente na Inconfidência Mineira, porém não se encontravam ideários de igualdade como no Rio. O contexto é de que Dona Maria I já havia sido considerado como louca e incapaz de governar o império, e seu filho, Dom João VI, era príncipe regente. O movimento ia a confronto com o sistema político-econômico do antigo regime. Procurava desacralizar os governantes e pô-los em xeque. Aconteceu após a Revolução Americana e a Inconfidência Mineira, e no início da Revolução Francesa, que também serviu de inspiração ao movimento do Rio. As discussões aconteciam em lugares comuns e públicos, como nas ruas, farmácias, sapatarias, cais e praças. O conde de Resende, vice-rei do Brasil, delatou os inconfidentes, diz que eram infiéis ao rei, que comungavam das ideias francesas, não viam necessidade dos monarcas e que os homens eram livres para discutirem sua liberdade. O conde escreveu que essas ideias poderiam produzir consequências perigosas e alertavam para a necessidade de repressão. Os inconfidentes eram compostos por pessoas da parte mediana do estamento social. 4 artesãos, um médico, um estudante, 2 professores e 2 proprietários. É importante endossar que eles usavam diversos meios como forma de propagação de suas ideias: impresso, manuscritos, manifestações orais, etc. Eram contra o absolutismo, criticavam a nobreza, defendiam a Revolução Francesa e os inconfidentes mineiros, criticavam a administração portuguesa, associavam-se às ideias de liberdade e igualdade. Segundo o desembargador que estava fazendo a investigação, contra nenhum dos presos se diz ou prova que eles entraram no projeto de conspiração. Sendo assim, ninguém foi preso ou morto na Inconfidência do Rio de Janeiro. Saindo da região sudeste, vamos ao nordeste brasileiro, retratar da Inconfidência Baiana. Ela tinha como lema liberdade e igualdade na Revolução, ou tudo será francês. A Revolução Francesa teve um efeito maior nessa do que nas inconfidências anteriores. Com a fixação de pasquins sediciosos em Salvador, em 12 de agosto de 1798, iniciou-se uma devassa conduzida pelo desembargador Abelardo de Barbeto, que tinha como finalidade investigar a autoria dos pasquins. Depois, outra devassa também fora iniciada, com a finalidade de investigar a tentativa de sedição em 1798, pelo desembargador Álvares da Costa Pinto. Lembrando que os pasquins podem ser caracterizados como jornais difamadores, sátiros ou simples panfletos. O perfil dos acusados eram 22 pardos, 2 negros, 10 artesãos, 9 escravos, 1 cirurgião, 1 professor régio, 1 tenente e 3 certamente envolvidos, mas que não foram acusados. Havia preponderância por indivíduos da camada inferior do estamento social. A tese de defesa e o próprio governador da Bahia argumentavam que eram homens escravos e de menor idade, soldados rasos, pedreiros, todos da baixa ralé. Faltavam-lhes as luzes necessárias para a elaboração de uma revolução, a sabedoria ou o conhecimento para poderem estabelecer um governo daquela qualidade. Cipriano Barata foi um dos propagadores das ideias revolucionárias, homem letrado e com acesso às luzes. O fato da Bahia ter um porto e, consequentemente, receber diversas pessoas do mundo
facilitava a transação de livros e materiais impressos, o que criava um cenário perfeito para a disseminação das ideias da Revolução a todas as camadas. Haviam também banquetes organizados por alguns personagens locais, que serviram para a difusão dos ideais. Esses personagens tiveram apoio externo de algumas figuras da França e de textos que foram produzidos ao longo da Revolução Francesa. Os revoltosos enxergavam os benefícios sociais e econômicos com o êxito da ação como maior prosperidade, livre comércio, acumulação de capital sem entraves da metrópole, menos inflação e mais poder de compra de todas as camadas sociais, maior recrutamento das tropas militares e aumento de salários, instauração de uma república democrática local, menos restrições ao trabalho urbano geral. Ou seja, de cima a baixo haviam pessoas insatisfeitas com o status quo da época. As primeiras figuras da Inconfidência, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino, foram condenados à morte. Luiz Gonzaga das Virgens foi condenado à morte por enforcamento e seus membros esquartejados aos moldes de Tiradentes. Os demais réus foram condenados a desterro, enviados para lugares da África, que não eram sujeitos aos domínios do Império Português. Bem, pessoal, nosso programa vai chegando ao fim. Esperamos que tenha sido de grande proveito informativo. Torcemos para que vocês possam relacionar as informações com o nosso país em seu presente momento, percebendo os resquícios, as ligações e a permanência de realidades. Que vocês saibam constatar a modernidade com seu cientificismo, adentrando os organismos governamentais e, por conseguinte, sociais, além de perceber as ações do poder popular e alguns clamores que estavam presentes naquele período e que permanecem como um brado em relação à Constituição atual do Brasil. Um abraço e até o nosso próximo programa.